precisa entender o porquê que nós estamos aqui. Se nós não entendermos o que estamos fazendo aqui e para onde vamos no setor imobiliário, a gente simplesmente nós vamos ser levados pelas transformações e pelas mudanças. O que está acontecendo agora no Brasil? E onde isso começa e para onde tudo isso nos leva, tá? A minha avó, Dona Norma, teve 9 filhos. Quem tem uma avó aqui que teve mais de 9 filhos, levanta a mão. Ó, todo mundo, tá vendo? Fiquei para trás, sou o mais fraquinho da história, né? Então vamos lá, quem teve mais de 9, fala aí, vai. Alguém? Quantos? 13. Só vale mais de 13 agora. Quem teve mais de 13? 21. Alguém teve mais que 21? 21 também? Alguém teve mais que 21 ou parou por aí? Vocês são os campeões da tarde, mas não são os campeões do Brasil. Porque uma corretora em Salvador, outro dia, levantou a mão e falou que a avó dela teve 26 filhos. E ela empatou com outro profissional lá de Sorocaba, há um ano atrás, que falou que a avó dele também teve 26 filhos. Por enquanto, esses dois são os recordistas do Brasil. Gente, em 1920, que essas mulheres nasceram, tá? Essas que tiveram 20 e poucos filhos, 13 filhos, 9 filhos, todas elas nasceram a partir de 1915, 1917, 1920. Naquele ano, a nossa população brasileira, ela saiu de 18 milhões de pessoas em 1910 para 30 milhões de pessoas em 1920. Foi um salto gigantesco. 75,7% de aumento populacional em apenas 10 anos. Tudo aquilo foram as nossas avós nascendo e mantiveram o paradigma por muito tempo, tá? Ali naquela primeira metade do século XX, gerando toda a demanda imobiliária que nós temos agora. Só que uma grande transformação começou a acontecer. E nós tivemos aí a divulgação do nosso novo censo brasileiro. Acabou de sair agora, Censo Brasileiro 2022. Ele entregou 0,52% de crescimento populacional ao ano entre 2010 e 2022. 0,52%. Gente, é quase nada, tá? Em 1920, apenas 100 anos atrás, foi 7,57% ao ano. 2022 foi 0,52%. Nós estamos falando, pessoal, de uma redução de 15 vezes. 15 vezes menos gente tendo filhos, certo? Em apenas 100 anos. Isso muda toda a relação que a gente tem com os nossos imóveis. O tamanho médio, que o IBGE chama de densidade domiciliar, que é a quantidade de pessoas dentro de uma casa, tá? Caiu na virada do século 2001 de 3,8 pessoas para recebermos agora o novo resultado com 2,8 pessoas. Então nós perdemos, ficamos sem uma pessoa a menos dentro de casa, em 22 anos apenas. Sabe o que significa isso? Tudo o que você pensou para os próximos 10 anos, um quarto a menos, uma suíte a menos e uma garagem a menos. Se você continuar fazendo as mesmas ideias, você vai ter problemas. Certo? Mesmo quem vende, o problema não é meu, porque não sou eu que incorporo. Sim, mas você vai ter dificuldade para vender também. Né? Então, essa transformação, ela mexe com o núcleo da casa. O núcleo da casa. Diminuiu a quantidade de gente de forma muito acelerada e muito rápida. E vai diminuir ainda mais. Para vocês terem uma ideia, o que a gente chama de taxa geométrica de crescimento da população, é o que diz o quanto ela vai continuar aumentando. Então, ficamos com 0,52% Brasil. Mas diversas cidades ficaram com esse número no negativo. Salvador, menos 0,84. Fui fazer uma entrevista lá, a jornalista falou assim, mas Marcos, as pessoas saíram de Salvador para morar em outras cidades. Eu falei, então tá bom. Do estado mesmo, é isso? Ela falou, é. Eu falei, e por que o estado não aumentou nada? Em 12 anos, o estado da Bahia aumentou apenas 36 mil habitantes. Nada. 3 mil por ano.
Zero. Está quase no zero. A Bahia é o segundo estado na previsão de decréscimo populacional da nação. Está para 2038 já. Certo? Porto Alegre, 2030, Bahia, 2035. Rio Grande do Sul, 2036. Piauí, 2032. Gente, aumentou em 875%. 875% as cidades com decréscimo populacional. Vou contar a lista aqui, ó. Salvador, Fortaleza. Toda vez que eu fazia palestra em Fortaleza, o pessoal falava, aqui não, aqui todo mundo gosta de fazer filho. Ficou no negativo, menos 0,11. Aqui nós somos tradicionais, nordestinos tradicionais, temos muitos filhos. Ficou no negativo. Salvador, Porto Alegre, Belém, menos 0,55% de taxa geométrica de crescimento anual. Já está no negativo. Todo ano termina menor do que começa. A Europa já está nesse negócio há muito tempo, desde 1980. E aí vem a principal estatística de todas, gente, a mais impressionante do censo brasileiro, que é o aumento da mediana. Vocês já ouviram falar nesse negócio, né? Mediana. Mediana é o número que divide uma população em dois grupos, 50% para um lado, 50% para o outro. É exatamente a metade. A média não necessariamente reflete a metade. É um ponto médio, mas não significa a metade. Então, a mediana acabou de sair em todas as mídias. Quem viu essa notícia aí? Saiu no Jornal Nacional, em tudo quanto é lugar. Aumentou de 29 para 35 anos de idade a mediana dos brasileiros, da população brasileira. Isso significa que, há 10 anos atrás, em 2010, 50% da população brasileira estava abaixo dos 29 anos e 50% estava acima dos 29 anos. Agora, no novo censo, ficou 50% abaixo dos 35 anos e 50% acima dos 35 anos. Adivinha o que vai voltar em 2030, no censo de 2030? 50% abaixo dos 40, 50% acima dos 40. E o que vem em 2040? 50% abaixo dos 50 anos, somente. E 50% acima dos 50 anos. Ontem nós fomos jantar e o Roberto falou, agora eu tenho lugar especial. Ganhei a vaga do idoso. Gente, em 2050 vai ser todo mundo lá. Metade da população vai ter acima de 50 anos. Mas o que isso tem a ver com imóvel, hein? Esse é o diamante de hoje, tá? O diamante de hoje é, em menos de 20 anos, nós vamos ter menos o primeiro imóvel e vamos ter mais o imóvel da vida, o imóvel dos sonhos.